Olá a todos, espero que todos estejam bem. E olha só como está o clima aqui aonde eu moro. Está prometendo chuva, não dando temporal, já está ótimo, mas está ventando bastante, querendo levar as folhas das árvores, o cabelo da gente. Então, cuidado para quem usa peruca. Então começou a chover, uma chuva de leve, é bom um clima assim com chuva, um clima agradável para dormir. Ah, aquele cheirinho de terra molhada. E as plantas ficam todas verdinhas. Quando não chove, pessoas sofrem muito com problemas respiratórios. Então a chuva sem dúvida é uma bênção. Olha, a horta sendo molhada, o clima amenizando o calorão. As orquídeas não vão precisar regá-las, pois já estão recebendo a água e também nutrientes. Então, hoje eu vou falar dos prós e os contras das suas orquídeas pegarem chuva. Seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje e eu espero contar então com o seu like. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva. A chuva é muito benéfica para as plantas, pois ela é rica em nutrientes e tem uma fonte de nitrogênio. Todo mundo sabe que se para cultivar orquídeas ou outras plantas, a principal adubação é o NPK, nitrogênio, o fósforo para as raízes e floração, e o potássio para deixá-las mais resistentes. Então, se tuas orquídeas pegam chuva, vai ter nitrogênio. É claro que elas também precisam de menor quantidade, como o cálcio, o macro e micronutrientes, precisa de enxofre, mas é tudo em menor quantidade. O principal é o NPK. Tem vários benefícios à chuva, tanto para as regas, né, que eu não vou precisar molhar as minhas orquídeas, e elas ficam assim muito mais verdinhas com a chuva. Elas também transmitem umidade, e todo mundo sabe, para cultivar orquídeas bem, as orquídeas preferem umidade. Só que tem os contras, né? Para suas orquídeas ser bem cultivadas na chuva, o substrato deve ser bem drenado. Então, se você cultiva orquídeas com substrato que retém umidade e tá chovendo com frequência, você terá problemas. Então, se para deixar suas orquídeas no tempo, né, vocês têm que plantar num substrato bem drenado. Eu não tenho cultivo padrão, cultivo orquídeas na madeira, nos vasos de barro, em cachepôs, o que dá na telha. Realmente também na telha. Então ele é bem drenado. Por exemplo, aqui nó de pinho, né? Então vem a chuva e elas não vai ter acúmulo de água. A maioria das minhas orquídeas, né, são de modo epífito, que quer dizer vidas em árvores, né?
Então elas estão em substrato para orquídeas epífitas. Mas todas elas acabam aqui sendo rupícolas, pois o meu substrato tem mais pedra brita do que outro material. Tem carvão, tem caco de telha e tem as pinhas, que quando está assim fechadinha é porque tem umidade. E quando ela está aberta não tem nenhuma, né? Porque choveu, é porque está faltando chuva, então elas ajudam na umidade. Então a tua orquídea deve ser bem drenado, né? Se ela tiver no tempo. Não é querendo criticar as pessoas que cultivam orquídeas com esfagno, com casca de pinos, mas esses materiais eles retêm um pouco mais a umidade e pode acontecer de apodrecer as raízes, as orquídeas pegar fungos. E a dica de ouro é que você saiba o ID das suas orquídeas, para que vocês possam fazer pesquisas e obter o máximo de informação sobre suas orquídeas e cultivá-las da melhor maneira, né? E aqui você sempre tem uma dica para cultivar orquídeas e outras plantas, então eu te convido a se inscrever. Algumas orquídeas não gostam de encharcamento. Geralmente são orquídeas, então os pseudobulbos são bem gordinhos. Isso é um reservatório tanto de água como de nutrientes. Então, se você ficar regando com frequência, não vai ser legal. Opte por um substrato bem drenado. Eu recomendo madeira, cachepô. Mas tem algumas que gostam de mais umidade e que também são catleias. Geralmente são catleias bifolhadas. Umas têm os pseudobulbos bem alongados, que são chamadas de caneludas, e outras têm os pseudobulbos bem pequenos, como essa daqui, o caso. Como essa daqui, então, ó. Essas eu utilizo o vaso, né, que ajuda a manter mais a umidade. Então, se você está tendo dificuldades com essas orquídeas, opte por vaso de plástico. E as outras de pseudobulbos mais gordinhos, opte por um vaso de barro, um cachepô ou próprio numa madeira que vai se dar bem. Aí tem outra coisa ruim para as suas orquídeas pegarem chuva, que é o caso dos brotos. Eu não tenho nenhum broto que esteja no tamanho que eu quero mostrar. Tem pequenininhos e tem já bem grandes. Só que quando eles estão num tamanho, junta água. Aí vocês vão ter o trabalho, né, de virar assim para tirar a água, para que não acumule água e você perca seus brotos. Outra questão é as espatas. Então, se você tem espatas de orquídeas, elas estão assim bem fechadas, não tem perigo. O problema é quando elas estão rompendo, né? Aí pode entrar água, né? E você perder a floração. Outra questão é botão de orquídea. Como vocês estão vendo, a espata aqui, ó.
pode entrar água e acabar apodrecendo os botões. Então, é bom retirar essas orquídeas da chuva. Outra questão da orquídea pegar chuva é a questão da cor da flor. Então, se você tem uma catleia ou outra orquídea branca, saiba que chuva e flor não é uma combinação boa. Você tem que tirar suas orquídeas brancas da chuva. Como essa Wanda aqui, ó, ela é alba. Então, a floração brancas acabam bem mais rápidas se elas estiver no tempo. Sem falar que elas ficam cheias de pintinhas de aspecto feio. Então, é bom retirar da chuva. Outra cor também pode retirar da chuva, pois assim elas vão durar muito mais. Outra questão de suma importância são as phalaenopsis. Se você cultiva essas espécies, eu, porém, só tenho essa, polêmica, né? Mas as phalaenopsis, para mim, não são orquídeas que eu gosto muito de cultivar. Mas se você tem e tem que plantá-las, eu recomendo que vocês deixem elas de forma um pouco mais deitadas, para que não acumule água aqui no miolinho da planta e você acaba perdendo. Deixa ela assim levemente inclinada, para que a chuva bate aqui e escorra. A chuva também contribui para os funguinhos, né, das phalaenopsis, e acabam caindo essas folhas, né? Então eu não cultivo muitas phalaenopsis. Outra coisa ruim que acontece na chuva é que acontece alguns acidentes. Por exemplo, ventou bastante, ó, caiu essa orquídea, caiu essa samambaia, caiu outra orquídea aqui, ó, no chão. Então esse é o lado ruim também de ficarem no tempo. Outra questão, olha aqui, gente, o vento foi forte que até caiu uma madeira bem aqui, ó, em cima da orquidade. Ó, outro galho também. Mas deu um ventão e isso que aconteceu. É daquela nos pecan ali, ela sempre cai galhos. Então tem que tomar cuidado com a cabeça. Mas voltando aqui a outra questão do contra das orquídeas pegarem chuva, é a questão dos insetos indesejados, como os caramujos, as lesmas e os caracóis. Elas devoram broto, raiz, floração, come, faz estragos, né? E são bem nojentos, né? E é só chover que eles aparecem. E então você tem que verificar nos vasos, prestar bastante atenção. Geralmente eles têm hábitos noturnos, né? Então eles devoram suas plantas mais à noite, mas quando chove eles sempre aparecem. Essas Wandas aqui, geralmente elas ficam uns caramujos. Vou ver se eu encontro algum para mostrar para vocês. Olha aqui. Ixi, o celular não tá ajudando a focar. Olha aqui um caramujo. Então é só chover que eles aparecem. E deve ter muito mais. Não deve ser só esse não.
Como eu falei, as chuvas fazem um estrago aqui, ó, nas floração. Acaba muito mais rápido, mas eu estou procurando os caramujos. Esses dias tinha um bem grandão na parede. Na verdade era uma lesma. Trem nojento. Mas é... A gente tem que ficar de olho. Pois é o olho do dono que engorda o gado, né? Como diz o ditado. Então sempre fiquem de olhos nas suas orquídeas. Mas de maneira geral, eu acho que tem muito mais benefícios suas orquídeas pegarem chuva do que pontos negativos. Se eu tivesse condições, né, seria um sonho fazer um orquidário melhor, não tipo improvisado assim, eu optaria por ter um orquidário semi-aberto, né? Uma parte fechada, né, para essas orquídeas que estão em brotação, as phalaenopes, as em floração, e a maior parte seria aberta para as orquídeas pegarem chuva. Outra questão são as regas. Se você mora na cidade, eu moro aqui no sítio, eu tenho água do poço artesiano. Mas se você mora na cidade, talvez sua água não seja assim tão pura. Muitos que eu conheço que cultivam orquídeas gostam de armazenar a água da chuva para poder fazer as regas, que é muito bom. Então, porque a água, né, tratada tem cloro, tem outras coisas, então não é tão bacana molhar assim as orquídeas com essas águas. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e eu espero que vocês tenham me ajudando, deixando aquele like, compartilhando esse vídeo. E bom cultivo a todos vocês de orquídeas e outras plantas em geral. Beijinhos da Cris.